expressionismo é o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX. Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Devemos destacar que o expressionismo não possui uma localização geográfica definida e sua duração é imprecisa. Edvard Munch é considerado o precursor do expressionismo, tendo influenciado essa corrente artística com suas obras impactantes e cheias de carga emocional. Sua obra mais importante é O Grito, de 1893. Ela representa uma das telas mais emblemáticas do movimento expressionista. Outro artista essencial para o surgimento da vertente foi o holandês Vincent van Gogh, integrante do pós-impressionismo. As principais características do expressionismo são o contraste e a intensidade cromática, a valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos como a angústia e a solidão, o dinamismo e o vigor, a técnica abrupta e violenta na pintura, com grossas camadas de tinta, e a valorização de temas sombrios e trágicos. Já que compreende a deformidade do mundo real, o expressionismo encontrou uma forma subjetiva para representar a natureza e o ser humano. A proposta do movimento despreza a perspectiva e a luz, pois o que importa mais para esses artistas é a maneira como se sente o mundo. É frequente a temática da miséria, solidão e loucura, pois é um reflexo do espírito da época. Por outro lado, o expressionismo defendia a liberdade individual por meio da subjetividade e do irracionalismo. No Brasil, Cândido Portinari destacou-se no estilo expressionista. O artista representou intensamente em suas obras as mazelas do povo nordestino. Além dele, Anita Malfatti, que na Alemanha teve contato com artistas do expressionismo, também foi fortemente influenciada por essa corrente. A arquitetura expressionista empreendeu o uso de novos materiais. Com isso, ampliou as possibilidades de fabricação em larga escala de materiais de construção, como o tijolo, o aço ou o vidro. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas. Surgido no início do século XX na França, esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Abrangeu sobretudo as artes plásticas e influenciou a literatura. O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907, com a tela Les Demoiselles d'Avignon, As Damas d'Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso. Com o cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Assim, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões. Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Isso permite maior abstração sobre os atributos estéticos da obra, ao mesmo tempo que se recusa a ideia de arte enquanto pura imitação da natureza. O cubismo é dividido em 3 fases. A fase cezanniana ocorreu de 1907 a 1909. Nessa fase, os artistas começaram suas experiências com as simplificações das formas e mais tarde passaram a representar as figuras dispostas em um mesmo plano. A fase analítica ocorreu de 1909 a 1912 e caracterizou-se pela cor moderada, acentuando-se tons de marrons, pretos, cinzas e ocres. Tal escolha das cores se deu pois o mais importante era a exibição do tema fragmentado, disposto em todos os ângulos possíveis. Por fim, a fase do cubismo sintético, em 1911, caracterizou-se pelas cores mais fortes e um retorno ao figurativo, na medida em que buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento realista. Nessa fase, passa-se a empreender o método de colagem, fixando objetos reais na tela, como pedaços de madeira, vidro e metal. O cubismo rompeu com várias características da arquitetura renascentista, com a continuidade espacial, com a aproximação do interior e do exterior e com a associação espaço-tempo. Inovou e radicalizou uma forma de expressão arquitetônica. A influência cubista contribuiu imensamente para a evolução da arquitetura mundial. O construtivismo russo foi um movimento artístico que surgiu na Rússia por volta de 1914 e se desenvolveu no contexto histórico da Revolução Russa de 1917. Esse movimento se desenvolveu principalmente nos campos da pintura, fotografia, escultura, artes gráficas e na arquitetura.
Entre as principais características desse movimento, temos a arte com forte engajamento e função social, e não simplesmente a arte pela arte. Portanto, o movimento fez oposição ao tradicionalismo artístico, em que a arte era vista apenas do ponto de vista estético e contemplativo. Além disso, temos uma valorização das novas tecnologias modernas, principalmente relacionadas à indústria. Um ideal a partir da Revolução Socialista de um mundo melhor, inovador e mais justo, através da implantação do socialismo. A valorização da sociedade industrial com destaque para as máquinas e o uso de objetos inovadores na confecção das obras de arte. Os temas relacionados ao trabalho, principalmente operário, e à vida cotidiana foram muito trabalhados pelos artistas. A arquitetura construtivista emergiu do movimento de arte construtivista mais amplo, que surgiu do futurismo russo. O primeiro e mais famoso projeto arquitetônico construtivista foi a proposta de 1919 para a sede do Comintern, em São Petersburgo, pelo futurista Vladimir Tatlin, muitas vezes chamado de Torre de Tatlin. Embora permanecesse inacabado, os materiais vidro e aço, e seu caráter futurista e inclinação política, já que os movimentos de seus volumes internos pretendiam simbolizar a revolução e a dialética, deram o tom para os projetos da década de 1920. A arte cinética, ou cinetismo, representa um movimento artístico moderno das artes plásticas, surgido em Paris na década de 50. Como o próprio nome indica, determina uma arte vibrante e dinâmica que possui como principal característica o movimento, ao contrário do caráter estático da pintura e da escultura. Os artistas dessa corrente trabalhavam especialmente com a arte abstrata, o abstracionismo, de forma a gerar no espectador uma ilusão de ótica expressa por efeitos visuais de uma obra móvel. As principais características da arte cinética são o estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais como movimentos e ilusão de ótica, profundidade e tridimensionalidade, o uso de cores, luz e sombra, uso de formas simples e repetidas e a oposição à arte figurativa. A arte cinética surgiu na capital francesa, em Paris, com a exposição Le Mouvement, ou Movimento, na Galeria Denis e René, em 1955. A arquitetura cinética é um tipo de design caracterizado por edifícios que desafiam as construções convencionais, transformando o estático em cinético. Assim, a estrutura pode se mover e criar um efeito visual único.